Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu quero cumprimentar a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém? Pode tomar assentos. Glória a Deus. Eu vou precisar da ajuda ou de Daniel, de Jorginho. Tá chegando já? Maravilha. Glória a Deus. A ajuda está chegando. Como disse Mordecai, socorro e providência vai vir de algum lugar, mas vem, diga amém. Socorro e providência de algum lugar vai chegar, mas o importante é que a ajuda vem. Diga glória a Deus. Eu percebi que o pastor pediu para alguns irmãos falar com o visitante. Cadê o visitante? Faz assim para saber quem é. É Ítalo, é o nome dele? Seja bem-vindo em nome de Jesus, amém. E foi Alice, outro nome? Foi Alice? Foi? Seja bem-vinda também. Eu percebi que foi solicitado que falasse com os visitantes, mas eu gostaria de saber se você já falou com o seu irmão, que congrega aqui já há mais tempo, que já é da casa. O irmão que está na frente, que está atrás, que está do lado. Hein? Já falaram aqui com o pastor Samuel, que eu estou vendo o pastor Samuel aqui sozinho. Alguém já falou com o pastor Samuel? Já falaram ali com minha irmã Jessa ali. Já falaram com minha esposa. Já falaram aqui com o Roseli, que está aqui na frente. O pastor Antônio, ninguém vai falar. Está isolado ali no canto sozinho. Amém? Amém. Alguém já falou com o Felipe? Não? Faz assim, Felipe, para o povo. Faz um coração para o povo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Queridos, no domingo passado, nós começamos o nosso discipulado 2024.2. Nosso discipulado 2024.2, nosso segundo discipulado desse ano de 2024. Estudamos a lição número 1, um novo caráter, a lei do reino de Deus. No próximo domingo é a lição número 2, você é sal, você é luz. Olhe para alguém e diga, você é sal. Diga, você é luz. Diga, você é o sal da terra. Diga, você é a luz do mundo. Pronto. Se você quiser aprender mais a respeito disso, você vem no próximo domingo às 10 horas da manhã. E de 10 horas da manhã até meio-dia você vai estar sendo discipulado a respeito desse tema. É importante dizer que esse discipulado, essa revista, dura 90 dias, dura 3 meses. E por conta de termos comprado a revista um pouco atrasado, nós não estamos mais achando nas livrarias daqui de Salvador. Então, a única opção que temos é comprar pela internet. A revista do aluno, aqui nas lojas de Salvador, estava por R$8. Estava por quanto? R$8. Pela internet, essa daqui que é do professor, ela está custando exatamente R$13. E nós vamos estar comprando algumas revistas pela internet amanhã à noite. E quem desejar comprar a revista do professor para ter a sua própria revista, você faz um Pix de R$13, informa a pastora Fernanda, que é referente à compra da revista do discipulado, e seu nome vai para a lista, tá bom? Para você comprar a revista do discipulado. E o frete, bispo? Tem uma pessoa aqui da igreja que pediu que não citasse o nome, que vai estar pagando frete, porque vem de outro estado. O frete é R$15 e um pouquinho, quase R$16. A própria pessoa que vai pagar o frete é a própria pessoa que também vai adquirir uma das revistas. Então,
Se você desejar, você compra uma dessas revistas para participar do discipulado, tá bom? Temos também as nossas próprias revistas. Essa revista aqui, ó, é da editora CPAD, Lições Bíblicas Discipulado, 4º ciclo. O tema é Portando uma Nova Identidade. É da editora CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, tá bom? Mas nós também temos as nossas próprias revistas, aqui da igreja, né, da nossa editora, Ibarque Books Editora. Nós temos o Guia Prático para Novos Convertidos. Nós temos o Guia Prático para a Renovação de Aliança. Nós temos o Guia Prático com os pilares que sustentam uma igreja. E nós temos o Guia Prático com os 25 princípios inegociáveis da fé cristã. Então, se você desejar adquirir uma dessas revistas, você vai estar ajudando no nosso sonho de, no futuro, adquirirmos o nosso tempo próprio. Bispo, mas não é pouco, não? Não é pouco, não. Pouco é não fazer nada. Mas quando nós vamos plantando a sementinha, alguma coisa vai acontecendo no reino espiritual, tá bom? Se você também desejar a revista do discipulado, já sabe como fazer para adquirir. Diga glória a Deus. Muito bem. Amados, nós estamos na nossa quarta da palavra, o nosso culto da fé inabalável. E no dia de hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens. E durante esse período vamos estar falando subordinado a esse tema aqui, ó. Ore até chamar a atenção de Deus. Você pode falar isso para alguém? Diga, ore até chamar a atenção de Deus. Perceba que tem assuntos que nós falamos no nosso dia a dia, mas na vida prática nós não executamos. Passamos alguns meses estudando a respeito do assunto família, mas quando nós olhamos para dentro da nossa casa, parece que está tudo revirado. Será que Deus errou na receita? Não. Nós é que não absorvemos aquilo que o Espírito Santo de Deus está nos ensinando. A Bíblia diz perdoe, a gente não perdoa. Estou falando de família, de casal. A Bíblia diz não grite, a gente grita. A Bíblia diz não xingue, a gente xinga. A Bíblia diz não trai, a gente trai. Então Deus, ele não errou. As coisas são meio, sabe, emboladas na nossa casa, porque infelizmente nós conhecemos o autor da família, conhecemos a receita de como as coisas devem ser, mas nós é quem fazemos de outra maneira. Automaticamente, se nós fazemos de uma outra maneira, Deus não pode se responsabilizar por aquilo que nós tomamos outro caminho, tomamos outro rumo. Passamos um período também falando a respeito da galeria dos heróis da fé, né? E nós falamos o tempo todo, vou pela fé, vou fazer isso pela fé. Mas às vezes a fé que nós usamos é uma fé irresponsável, né? E Deus, ele não está na fé irresponsável. Deus, ele está na fé racional e na fé sobrenatural, entende? Então, nós passamos alguns meses ali tratando a respeito da fé. Hoje nós estamos dando início a uma série de mensagens falando a respeito de oração. Já sei, alguém vai dizer assim, a igreja vai fazer 9 anos e agora que vai se falar, dar um foco
na quarta-feira a respeito do assunto oração, para vocês verem o quanto todos nós estamos atrasados a respeito daquilo que nós falamos todos os dias. Porque a oração, ela deve ser como um alimento, né? Nós acordamos de manhã e sentimos fome. Aí a nossa mente diz o quê? Temos que tomar café. Dá meio-dia, sentimos fome. A nossa mente diz o quê? É preciso almoçar. Chega à noite, sentimos fome. A nossa mente diz, é preciso tomar café ou jantar, né? Um pouco mais tarde, começa a bater cansaço no corpo. A nossa mente diz o quê? É preciso dormir. E todas as coisas que nós consideramos importantes no nosso dia a dia, a nossa mente passa a informação para o corpo, é preciso fazer aquilo. Mas concernente ao assunto oração, parece que a nossa mente não dá informação nenhuma. Porque com relação à oração, a verdade é que nós não lembramos de orar. Alguns não lembram de orar, outros não sentem vontade de orar, outros não sabem como orar, outros não sabem para que serve a oração. Mas percebam que nós, enquanto igreja, todos os dias falamos a respeito dessas coisas. Falamos a respeito de jejum, mesmo sem jejuar. Falamos a respeito de oração, mesmo sem orar. Falamos a respeito da palavra, mesmo sem meditar. Falamos a respeito da fé, mesmo sem exercitar a fé. Falamos a respeito de sermos igreja, mesmo sem termos característica de igreja. Perceba o quanto nós estamos colocando a nossa salvação em risco. Porque todas essas coisas são importantes de falar. Porém, muito mais importante é praticar. Praticar, porque é a prática dessas coisas que vai garantir a transformação do nosso homem interior, que vai nos transformar em um verdadeiro adorador. Diga glória a Deus. Abram, por favor, em Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18. Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18. O tema dessa noite, cada noite eu vou dar uma temática diferente. O tema dessa noite é: devemos orar como Elias. Diga glória a Deus. Eu sei, talvez você diga, mas eu não sou Elias. Eu sei que você não é Elias, mas eu não estou dizendo para você ser Elias. Eu estou dizendo que nós devemos orar como Elias. O apóstolo Paulo, ele disse: seja, pois, meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo, né? Jesus, quando ele disse, quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Então, perceba que quando Paulo fala dessa maneira, ele não está dizendo para você ser Paulo, ele está dizendo para você ser um imitador. Quando Jesus fala dessa maneira, Jesus não está dizendo para você ser Jesus, está dizendo para você imitar ele. E quando eu digo que você tem que orar como Elias, eu não estou dizendo para você ser Elias, eu estou dizendo para você imitar Elias. Diga glória a Deus. Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18, a Bíblia diz assim: Elias era homem semelhante a nós. Diga glória a Deus. Isso é bom demais, irmãos. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Olha que maravilha. Não tinha diferença. E orou com fervor. Aqui agora começa a diferença.
Aqui agora começa a diferença. E orou com fervor. O que é orar com fervor? É orar com intimidade, é orar com intensidade, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos, quantos anos? E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Diga glória a Deus. Então hoje nós vamos falar a respeito de Elias e as orações de Elias. Mas antes, o que significa oração? Oração é um diálogo religioso que visa ativar. Diga, visa ativar. Opa! Ativar uma ligação, uma conversa, um pedido, um agradecimento, uma manifestação de reconhecimento, ou ainda um ato de louvor diante de Deus. Então o dicionário ele já nos ajuda a pregar, dizendo o quê? Que a oração é diga diálogo. Diálogo entre Deus e ou melhor dizendo, entre o homem e Deus. A oração é uma ferramenta de comunicação com Deus. Ferramenta de comunicação com Deus. Por meio dessa ferramenta espiritual, confessamos os nossos pecados. Diga amém. Nos protegemos dos perigos. Diga amém. Apresentamos nossos pedidos. Diga amém. E o mais importante, nos conectamos com o Pai. O que é oração à luz da Bíblia? É um elo permanente de comunicação entre a criatura e o Criador. Diga, é um elo permanente. Esse elo permanente de comunicação só vai permanecer se nós que somos a criatura procurarmos o Criador. Trata-se de um diálogo com Deus e ao mesmo tempo uma manifestação de gratidão a Deus e um meio de entregar-lhe anseios, inquietações, bem como louvor, adoração, confissão e intercessão. Confissão e intercessão. E o que é intercessão? Intercessão é fazer um pedido em favor de outra pessoa. Diga amém. Em nossas orações é importante lembrar de outras pessoas. Percebe isso? É importante que no meio das nossas orações nós venhamos lembrar de alguém. E quando a definição aqui fala de lembrar de alguém, não é lembrar somente do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, do seu filho ou da sua filha. É lembrar do vizinho que está padecendo. É lembrar do amigo de trabalho que está precisando de socorro. É lembrar do irmão da igreja que pediu lá no grupo uma oração. É lembrar de alguém que está internado precisando de um milagre, de um socorro urgente. Intercessão segundo a Bíblia. Portanto, a intercessão evangélica diz respeito a uma pessoa orando em favor de outra pessoa. Diga assim comigo, oração de intercessão. Diga assim, diz respeito a uma pessoa orando em favor de outra pessoa. Glória a Deus. Ou seja, se colocando na posição de intercessor entre uma pessoa e Deus. Irmãos, isso aqui é muito forte. Por que, bispo, é muito forte? O tempo que eu passei desviado, dos 20 anos até os 25, eu só fiquei vivo porque com certeza tinha alguém fazendo esse papel de intercessão entre mim, que estava fora, e Deus. Porque se eu estava fora e eu não tinha essa conexão, mas eu estou de pé, eu estou vivo até hoje,
É porque com certeza alguém estava intercedendo em meu favor. E não é diferente com você. Tem alguém que está intercedendo em seu favor. Diga glória a Deus. Como explicar a intercessão? É uma oração para que a vontade de Deus seja feita na vida de outra pessoa. Por que ser intercessor é difícil? Por que ser intercessor é difícil? Olha a explicação aqui. É uma oração para que a vontade de Deus seja feita na vida de quem? Diga, de outra pessoa. E orar para que o poder de Deus se manifeste na vida de outra pessoa. Nós queremos, Daniel, que o poder de Deus se manifeste na nossa vida. Nós queremos que o poder de Deus se manifeste na nossa casa. Nós queremos que o poder de Deus se manifeste na nossa família. Mas a oração de intercessão diz que não. Você tem que clamar a Deus para Deus salvar alguém que não faz parte da sua casa. Clamor na Bíblia. Clamar não quer dizer só que você precisa gritar para Deus ouvi-lo. Se bem que clamor é isso. Mas às vezes esse clamor já faz parte de seu íntimo há muito tempo. E no silêncio que se manifesta também. Mas você está desesperado por uma resposta. E deseja a intervenção de Deus. Por isso você precisa clamar algumas vezes. E fazer um clamor é uma súplica, um pedido, no intuito de rogar alguma coisa a alguém. É implorar com instância, em tom elevado de voz. Diga glória a Deus. Então a oração mediante o clamor é uma oração de inquietação. É uma oração de inconformismo. É uma oração de desespero de alma. Geralmente ela vem acompanhada de choro, de lágrima, de um tom de voz mais elevado. Suplicar é pedir com humildade, ou implorar a Deus. Pedir insistentemente com uma fé inabalável. Irmãos, você sabia que tem pessoas que precisam de milagre, precisam de respostas de Deus, mas não tem coragem de suplicar com humildade e implorar a Deus. Tem pessoas que tratam Deus como se Deus fosse seu empregado, como se Deus fosse o seu conservo. Se Deus quiser, Ele faça. Ele sabe qual é a minha situação. Como assim? Cansei, já orei demais. Não vou orar mais acerca disso. É? Quem precisa é você. Quem necessita é você. A criatura é você. Ele é o Criador. Eu e você passamos. Ele é sempre eterno. Ele sempre existiu e ele sempre existirá. Então, quem precisa perseverar, se humilhar e implorar, é eu e você. Agora não deixe para implorar nas últimas, não. Não deixe para implorar quando o pior acontecer, não. Suplica logo agora. Se humilha logo agora. Insiste logo agora. Suplicar diante de Deus é uma oração feita com insistência e submissão. Solicitação é que se pede um favor ou graça. Qualquer pedido que se faz insistente e permanentemente, geralmente por desespero
de alma. Diga glória a Deus. Súplica na Bíblia. A súplica, também conhecida como petição, é uma forma de oração em que uma pessoa humildemente e sinceramente pede para Deus lhe fornecer uma solução do problema. Diga glória a Deus. Então, irmãos, nessa breve introdução nós falamos a respeito do que é oração, do que é intercessão, do que é clamor e do que é súplica. Só para poder ficar bem diferenciado na cabeça de vocês o que é cada coisa. Mas vamos focar nesta noite em oração. Oração no hebraico significa tefilar, que quer dizer conexão. Pastor Antônio, então a palavra de Deus no hebraico está dizendo que oração é uma conexão do homem com Deus. Então perceba que se você tem uma vida de oração, você tem uma vida de conexão com Deus. Se você não tem uma vida de oração, você perde a conexão com Deus. Entende? Oração, na língua primitiva, o latim, é oration. Significa a palavra que dirigimos a Deus, louvando e suplicando-lhe. Diga glória a Deus. A palavra oração em grego é uma palavra difícil de falar, proseuti, que significa invocar, pedir ou suplicar diante de Deus. Invocar, pedir ou suplicar diante de Deus. Invocar significa orar. Então o que a palavra grega no original está dizendo é que nós temos que orar, pedir e suplicar diante de Deus. Irmãos, aí fica a pergunta que não quer calar. Eu preciso de um milagre, eu preciso de uma resposta, eu preciso do agir de Deus, mas eu não oro, eu não peço e eu não suplico. Ah, não, porque Deus não é surdo. Ah, porque Deus não é mudo. Ah, porque Deus, se Ele quiser fazer, Ele faça, que Ele está vendo a minha condição. Não, 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 não. O necessitado é você. O necessitado sou eu. O povo ficou quantos anos no Egito? 400 e? Foram 430 anos de sofrimento. Será que Deus não estava vendo o povo sofrendo? Estava sim. Mas só depois de 430 anos foi que eles lembraram de clamar a Deus. Aí observe que depois de 430 anos, ele chama Moisés. Moisés, o meu povo começou a me clamar. Eu ouvi o clamor do meu povo, por isso eu desci. Você tem duas opções. Você pode começar a clamar hoje, ou pode esperar 430 anos. Vocês reagiram de uma forma como se vocês não fossem viver 400 anos. Irmão, por que algumas orações elas não são respondidas? Porque algumas orações não são respondidas. Filipenses capítulo 4, versos 6 ao 7, olha o que diz. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias apresentai a Deus as vossas preocupações. Apresentai a quem? Primeiro ponto, porque algumas orações não são atendidas. Nós conversamos demais com quem não é para conversar. Com quem não vai resolver. Com quem não vai solucionar. Com quem vai me criticar, com quem vai te criticar. Com quem é falso. Com quem é enganador. Com quem é mentiroso. Com quem ouve de você aqui agora e lá adiante fala para outro. Só que a Bíblia diz, ó, em todas as circunstâncias.
qualquer circunstância da sua vida. Está vivendo bem? Apresentai a Deus. Está vivendo mal? Apresentai a Deus. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações. Filipenses 4, 6 e 7. Mediante o que? Como é que se apresenta a Deus? O texto responde: através da oração, da súplica e da ação de graças. Aí o texto diz: e a paz de Deus, que excede toda inteligência, haverá de guardar os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quer ter paz? Vai orar. Quer ter paz? Tenha uma vida de devoção. Faça igual a Daniel. Ore de manhã, ore meio-dia, ore à noite. Se tiver tempo, ore de madrugada. E você vai ter paz. Sou eu que estou falando? Não, é a Bíblia que está dizendo. E a paz de Deus, que excede toda inteligência humana, haverá de guardar os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Por que algumas orações não são respondidas? Porque às vezes conversamos com a pessoa errada, e o texto está dizendo que temos que apresentar a Deus. Quando vamos lembrar de apresentar a causa a Deus, a comunidade toda já sabe do problema. Aí já azedou. Tem gente que não quer ver você vencer, não, irmão. Você está pensando que as pessoas em nossa volta querem, sabe? Ah, não. Ninguém quer te ver vencer, não. As pessoas querem vencer. Ninguém quer te ver vencer, não. É por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala que você tem que apresentar a causa para Deus. Porque quem vai lutar pela sua causa é Deus. Tem pessoas que vai te ouvir naquele momento ali e depois vai te criticar. Vai dizer: ó, o sonhador, olha a sonhadora, ó o bocó, ó o bestão, a bestona. Não está vendo que aquilo não vai dar certo? Não está vendo que aquilo não vai funcionar? Não está vendo que aquilo não é para ele? Não está vendo que aquilo não é para ela? Tem pessoas que você vai apresentar causas que, em vez de torcer por você, vai se transformar em uma espécie de oração contrária. Por que algumas orações não são respondidas? Marcos 9, 29. Jesus afirmou: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de jejum e... Tem demônio, irmão, que vai entrar na minha casa e na sua casa, que só vai sair através de jejum e de oração. Se você não jejuar e não orar, ele não vai sair. Ô, gente, bicho, o senhor está amaldiçoando a minha casa? Não, está escrito. Ó, Jesus afirmou. Quem afirmou foi Jesus. Esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de jejum e oração. E demônio entra na nossa casa, sabia? Lá na minha casa já entrou mais de 6.000 demônios. Mas todos que entrou saiu, graças a Deus. Hoje deve entrar mais uns 4. Mas vai sair em nome de Jesus. Por que, irmãos? A gente tem que ter essa maturidade, que os demônios nos acompanham. Ou essa palavra aqui não é verdadeira? Porque essa palavra aqui diz que ele está ao nosso derredor. Se eu estou aqui na igreja, ele está ao meu derredor. Se eu estou na minha casa, ele está ao meu derredor. Se eu estou no meu trabalho, ele está no meu derredor. Se eu estou andando pela rua, ele está no meu derredor. Aí o texto diz: buscando a que ele possa tragar. Só que essa mesma palavra diz: todos os dias um anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem.
Então tem um anjo aqui comigo também. Tem um anjo com você aí também. Então esse maldito demônio que está ao seu derredor, ele vai ficar somente ao derredor, porque ao seu redor tem um anjo do Senhor, te guardando e te dando livramentos. Diga glória a Deus. Mateus 6, do verso 5 ao 8. Por que algumas orações não são respondidas? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê e ouve em secreto te recompensará publicamente. E quando orar, não use de vãs repetições, como gentios, porque presume que pelo muito falar serão ouvidos. Por que algumas orações não são respondidas? Porque muitas vezes nós só oramos na igreja, porque alguém pede para orar. Às vezes nós oramos na igreja quando alguém pede para orar, às vezes nós nos ajoelhamos e damos uma velha cochilada. Será, bispo? Claro que sim. Ou você está achando que eu nunca dei uma cochilada aí ajoelhado? Já dei umas cochiladas aí terrível. Teve um dia que minha sogra até viu. Cadê minha sogra? Teve um dia que minha sogra viu. Teve um dia que... Eu não vou falar o nome dele não, meu Deus, quase eu falo o nome. No YouTube está repreendido. Teve uma vez que teve um obreiro nosso, mas não congrega mais com a gente não, por isso que eu posso falar. Ele se ajoelhou do meu lado. Aí eu disse assim: poxa, esse varão está orando que só uma beleza. Aí eu continuei aqui de joelho. Olhei assim, eu digo, não é possível, rapaz. Eu disse, hoje é eu e ele aqui. Ele orando e orando de cá, no joelho. Quando meu joelho não aguentou mais, eu disse, está repreendido. Vou levantar agora. Aí levantei. E ele continuou. Aí eu, adorando aqui, de vez em quando, olhava para o lado. Digo, oh, aleluia. Aí a mãe dele estava dirigindo o culto. Aí a mãe dele foi falando no microfone, fulano está dormindo aí. Aí quando falou, eu disse, é sério isso? Quase aleja o meu joelho. A mãe desceu do púlpito e foi lá, acorda fulano. E acordou azoado. Então, se a gente vacilar ajoelhada aí, a gente dá uma cochilada, irmãos, porque o corpo, né? Então, a gente ora na igreja quando dá certo. Às vezes a gente dá uma cochilada, às vezes a gente fica igual a mim, olhando o irmão que está do lado, em vez de se conectar com Deus. Só foi nesse dia, meus irmãos, em nome de Jesus, para você não pensar que é toda vez. Às vezes a gente fica ouvindo a oração da pessoa que está aqui orando, aí a gente fica pensando assim, está orando bem, está orando hoje sem unção. Ih, rapaz, essa oração dele não vai chegar. Fica medindo a oração de quem está aqui em vez de orar. Aí a Bíblia está dizendo que a gente também tem que chegar na nossa casa, entrar no nosso quarto e orar. Por que muitas orações não são respondidas? Porque muitas vezes nós entramos no nosso quarto somente para dormir. Esquecemos de falar com Deus. Mas a Bíblia está dizendo que no nosso quarto é lugar de falar com Deus. Não use de vãs repetições. Por que algumas orações não são respondidas? Porque às vezes nós usamos de vãs repetições. E usar de vã repetição não é pedir a mesma coisa todo dia, não. É pedir sem fervor. É pedir sem intensidade. É pedir sem fé. Vãs repetições. Só da boca para fora. 1 de João capítulo 3, versículo 22. 1 João capítulo 3, versículo 22. Por que algumas orações não são respondidas? E aquilo que pedirmos em oração, dele receberemos. Receberemos de quem? De quem? Porque guardamos os seus mandamentos e só fazemos diante dele o que lhe é agradável. Opa! Deixa eu ver como é que está aqui. E recebemos dele tudo o que rogamos, ou seja, o que oramos. Porque
porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe... Por que algumas orações não são respondidas? Porque nós até oramos, mas muitos de nós não seguimos os seus mandamentos e não fazemos aquilo que o agrada. Não basta só orar, tem que obedecer aos mandamentos e tem que fazer o que agrada a Ele. Está escrito. Diga glória a Deus. Por que algumas orações não são respondidas? João 15:7. João 15:7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem em oração e lhes será o quê? Concedido. Perceba que a parte B está dizendo que nós vamos pedir o que nós quisermos em oração e nos será o quê? Concedido. Mas na parte A do versículo diz o quê? Se nós permanecermos em Deus e as palavras deles permanecerem em nós, aí oraremos e nos será o quê? Concedido. Por que algumas orações não são concedidas? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Diga glória a Deus. Levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. Por que algumas orações não são respondidas? Porque a Bíblia diz que temos que orar em todos os lugares. Na igreja, na nossa casa, na casa do parente, no trabalho, na escola, na faculdade, no ônibus, no Uber. Orar em todos os lugares. E às vezes a gente só lembra de orar na igreja. Quando lembra, né? Quando não faz igual a mim, que fica do lado do irmão, olhando se o irmão estava orando ou não. O texto diz mais: levantando as mãos santas. Bispo, eu vou andar pelo meio da rua levantando as mãos? Pelo meio da rua não. Mas na igreja você poderia levantar as mãos, né? De vez em quando. Porque levantar as mãos significa estou rendido. Estou rendido ao Senhor. Tem vários textos na Bíblia que falam a respeito de levantar as mãos em adoração. Rendição. O texto diz também que a gente precisa orar, mas orar sem ira. Sem ira no coração. Diz também que a gente precisa orar sem discussões. Por que algumas orações não são respondidas? Primeiro, porque nós não oramos em todo lugar. Segundo, que nós não queremos nos render ao Senhor. Terceiro, que muitas vezes guardamos ira no nosso coração. E quarto, que às vezes nós estamos envolvidos em discussão todo dia. Discute com um, discute com o outro, discute em casa, discute no trabalho, discute na igreja. É discussão para todo lado. Provérbios 28:9. Provérbios 28:9. Por que algumas orações não são respondidas? Se alguém se recusa a ouvir e obedecer à lei de Deus, até as suas orações serão detestáveis diante do Senhor. Diga misericórdia. O que desvia o ouvido para não ouvir a lei de Deus, até mesmo sua oração se torna abominável diante de Deus. Essa tradução aqui fala: se alguém se recusa a ouvir e a obedecer à lei de Deus, até as suas orações serão detestáveis diante de Deus. Por que algumas orações não são respondidas? Porque às vezes nós nos recusamos a ouvir a lei de Deus. Não queremos ouvir a palavra, não queremos ouvir a pregação, dá comichão nos nossos ouvidos.
nos recusamos. Queremos ouvir tudo, menos a palavra de Deus. Queremos ouvir tudo, menos a lei de Deus. Alguns até ouvem, mas o texto está dizendo que alguns não vão obedecer. Então, se eu não escuto, ou se eu escuto e eu não obedeço, é melhor nem orar. Porque se eu for orar, o texto está dizendo aqui nessa tradução, que a minha oração vai se tornar detestável diante do Senhor. Naquela tradução ali, diz que se torna abominável diante de Deus. Por que algumas orações não são respondidas? Jeremias 29, do versículo 12 ao 13. Jeremias 29, do 12 ao 13. Invocar-me-eis e vireis suplicar-me, e eu, Senhor, vos atenderei. Procurar-me-eis e havereis de me encontrar, porque vocês me procuraram, porque de todo o coração vocês vieste me buscar. Diga glória a Deus. É dessa tradução aqui. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscar de todo. Lê aqui no 3, 1, 2, 3. Por que algumas orações não são atendidas? Porque muitas vezes falta a gente buscar a Deus de todo o nosso coração. Nós buscamos muitas coisas com intensidade. Buscamos muita coisa com ênfase. Para alcançar, para conquistar, para chegar ao alvo, para atingir o objetivo. Mas quando se fala de buscar intimidade com Deus, através da oração, de chamar a atenção de Deus, é de qualquer maneira, é de qualquer jeito, é se der certo, é se lembrar. Irmãos, tem pessoas que dizem: meu Deus tenha misericórdia de mim e de você, irmãos. Que Deus tenha misericórdia da minha alma e da sua alma. A minha oração é que Deus tenha misericórdia da minha alma e da sua alma. Porque muitas vezes nós falamos assim: eu não orei hoje porque eu não tive tempo. Você não teve o quê? Você não teve o quê? Você não teve tempo de falar com o seu Deus. Peça perdão a Deus. O que faltou foi alvo. O que faltou foi foco. O que faltou foi amor. O que faltou foi adoração. O que faltou foi intimidade. O que faltou foi preocupação. O que faltou foi saudade dele. Porque tempo a gente tem. Falamos o dia todo no celular, com A, com B, com C. Falamos no ponto de ônibus, no trabalho, na escola, na vizinhança. Será que não temos tempo, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, para falar com aquele que nos dá o fôlego de vida? Pelo amor de Deus, irmãos. Perceba que se ele tira agora o fôlego de vida, eu caio aqui. Acaba a minha história. Se ele puxar o fôlego de vida aí agora, você apaga. Acaba a sua história. E como fica a sua intimidade com Deus? Queremos buscar tantas coisas de todo o nosso coração, quando o texto está dizendo que temos que buscar a Deus de todo o nosso coração. Tem muita coisa que é importante, mas nada deve ser mais importante do que Deus, o meu Senhor, o teu Senhor. Sabe por quê? Porque o que somos, somos por causa dele.
Só estamos aqui agora por causa dele. Diga glória a Deus. Apocalipse 8, verso 3, não vou ler. E Apocalipse capítulo 5, verso 8. Eu vou ler o Apocalipse 8, verso 3, a parte B, diz assim, ó: a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos vivas sobre o altar de ouro diante do trono de Deus. Repita isso comigo aqui, diga assim: ao anjo foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos, orações vivas sobre o altar de ouro diante do trono de Deus. Pronto, agora vai mudar aí, vai para Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Apocalipse 5, versículo 8. Diz assim, ó: diga comigo, cada um deles tinha uma harpa e uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações de todos os santos vivas diante de Deus. Opa! A Bíblia está dizendo que a minha oração e a sua oração não é em vão. A Bíblia está dizendo, pastor Antônio, que as nossas orações estão vivas diante de Deus. Estão guardadas em um recipiente de ouro. Deus está contemplando. Segunda Crônicas capítulo 7, versículo 14. Segunda Crônicas capítulo 7, versículo 14. O texto diz: se, perceba que tem um se na frente, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha o outro se aí de novo, ó, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se, olha outro se, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei a sua oração, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Diga glória a Deus. Por que algumas orações não são respondidas? O texto responde: porque tem gente que diz que ele é Senhor, mas não trata ele como Senhor, trata ele como subalterno. Tem gente que se humilha diante de todo mundo, mas não se humilha diante de Deus. Nós somos assim. Nos humilhamos diante dos homens, choramos diante dos homens. Ou nos humilhamos, ou nos prostramos diante dos homens, mas não queremos nos humilhar diante de Deus. Também não oramos, e também não buscamos a face dele. E muitas vezes nós não nos afastamos dos maus caminhos, até conhecemos os nossos maus caminhos, até sabemos quais são esses maus caminhos, mas não nos afastamos desses maus caminhos. Por esse motivo, algumas orações não são respondidas. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, o texto diz: da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Diga glória a Deus. Pois na verdade não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Diga glória a Deus. Então percebam que existem vários textos bíblicos que vai me mostrar e vai te mostrar porque muitas das nossas orações não foram respondidas ao longo da nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27 ainda explica o motivo. Porque nós não sabemos orar como convém. Diga glória a Deus. Mas olhe para alguém e diga assim: mas nessa noite nós estamos aprendendo. Diga glória a Deus.
Mas eu falei que nós iríamos aprender hoje com a fé de Elias, né? E agora nós começamos aqui a pregação a respeito da fé de Elias. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. O texto diz: Ora, Elias, o tesbita, da terra de Tisbe, de Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor. Juro pelo nome de quem? O Deus de Israel, a quem eu sirvo todos os dias, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, segundo a minha palavra. Diga glória a Deus. Eu disse que o tema dessa noite é: precisamos orar como Elias. Precisamos aprender a orar como Elias. Então você percebe que a primeira oração de Elias, aí em 1 Reis 17, 1, tem algumas coisas que eu preciso aprender, que você precisa aprender. A primeira coisa que precisamos aprender: determinação. Perceba que ele disse: não vai cair orvalho e nem chuva. Determinação. Precisamos sermos determinados quando vamos orar acerca de alguma coisa. Perceba que no início ele fala assim: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo. O que é que nós aprendemos aí? Ele entendia que Deus era Senhor e que ele era servo. Então, o primeiro princípio de oração que aprendemos com Elias é entender que Deus não está subordinado à minha vontade ou à sua vontade, mas ele está subordinado à vontade dele. Entendemos que ele é Senhor e que nós somos servos. Perceba que Elias diz: a quem eu sirvo todos os dias. O que é que você faz para agradar a Deus todos os dias? Bispo, o senhor está falando de vir para a igreja? Não. Ninguém vem para a igreja todo dia. Até porque não tem culto todo dia. Só tem culto quarta, sexta e domingo. São 3 dias que tem culto e 4 dias não tem. Laura está aí? Laura veio ontem, não foi? Pensando que era a quarta da palavra. Isso que é sede, né? Laura, aquela foto ficou... Como é que o pessoal faz uma coisa dessa com Laura, rapaz? Quando eu vi a foto lá no grupo, eu digo: meu Deus. Laura parou assim, olhou, ficou assim olhando para a igreja. Será que o povo foi arrebatado? Cadê o povo? Agora, como é que esse povo da mídia é um negócio sério, rapaz? Até quando eles não estão trabalhando, Laura, eles... Meu Deus. Então, irmãos, nós não estamos na igreja todos os dias, sim ou não? Sim, nós não estamos na igreja todos os dias, é verdade. Mas não é preciso estar na igreja todo dia para fazer alguma coisa para Deus, para lembrar de Deus, para se relacionar com Deus, para adorar Deus, para dar o coração de Deus. Elias sabia fazer isso muito bem, e não existia uma igreja perto dele, mas ele afirma que ele servia a Deus todos os dias. Aí alguém fala assim: nossa, que ousadia de Elias, falar segundo a minha palavra. O que é que nós aprendemos? Ele sabia quem era o Deus que ele estava servindo e qual era o nível de intimidade que ele tinha com ele. Por isso que ele teve a ousadia de falar dessa maneira, segundo a minha palavra. Mas perceba que ele fala na parte B do versículo, segundo a minha palavra, mas no começo da oração ele fala: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, aquele que eu sirvo todos os dias. Perceba que no início da oração ele coloca Deus no centro, coloca Deus no centro da situação. Diga glória a Deus. 1 Reis capítulo 18, versículo 36 ao 38. Vamos correr que o tempo está acabando. 1 Reis capítulo 18, versículo 36 ao 38. Diz assim: a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e começou a orar. Olhem a oração de Elias.
A outra oração de Elias: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel. Olha como ele coloca: que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Ele não queria ficar conhecido como o grande profeta Elias. Ele queria que Deus fosse conhecido. Ele queria que Deus fosse exaltado. Perceba que lá na primeira oração ele diz: eu sou teu servo. O nome dele é colocado para baixo e o nome de Deus para cima. Perceba que agora ele diz assim: que fique conhecido neste dia que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo, e que eu fiz todas essas coisas por ordem do meu Senhor. Ele está dizendo aqui: não fui eu que fiz, eu sou apenas o canal, quem faz é Ele. Quem faz é Ele. O nome disso aqui é oração de exaltação ao santo nome do Senhor. Quando você ora, você só pede ou você costuma exaltar o nome de Deus, entronizar Ele, glorificar o nome dEle? Faça assim, porque era assim que Elias fazia. E ele segue orando dizendo: responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, que tu és Deus, que tu és Senhor, e que fazes o coração deles voltar-se para ti. Perceba que na segunda parte de oração de Elias, o desejo dele não era nada para ele, mas o desejo dele era que o povo se voltasse para Deus. Ele queria ganhar todo aquele povo para Deus, para que o povo renovasse a aliança com Deus, renovasse a intimidade com Deus. Não era para ser os seguidores de Elias, mas era para ser os seguidores do Deus de Israel. Diga glória a Deus. Aí o texto diz assim, ó: então o fogo do Senhor caiu, eita glória, e queimou completamente o que? Queimou o holocausto. Diga glória a Deus. O texto diz que queimou a lenha também. Diga glória a Deus. O texto diz que queimou as pedras também. Diga glória a Deus. O texto diz que queimou todo o chão também. Diga glória a Deus. E o texto diz que o fogo de Deus secou totalmente a água que estava na valeta. Eu vou fazer um propósito com Deus, e eu quero que Deus responda com fogo. Você quer que Deus responda com fogo? A pergunta é: você está nesse mesmo nível de intimidade aqui? Olhe o tipo de oração que esse moço fez. Precisamos aprender a orar, irmãos. Precisamos desejar orar. Precisamos entender que oração é alimento para a alma daquele que realmente ama a Deus. E quando você entende que oração é alimento, você acorda desejando orar. Você passa o dia buscando uma oportunidade para chegar em qualquer cantinho para falar com Ele. Você espera chegar logo meio-dia para antes de almoçar você falar um pouquinho com Ele. Você fica doido para chegar em casa, para tomar logo um banho, para no chuveiro mesmo você começar a bater papo com Ele no chuveiro. Quem conversa com Deus no chuveiro? A gente conversa com Deus no chuveiro. É interessante isso, né? É interessante. Tem revelações profundas no chuveiro. Por que será que Deus se revela tanto no chuveiro, né? 1 Reis, capítulo 18, do verso 41 ao 45. Olha outra oração aqui de Elias. E Elias disse para Acabe: vá comer e vá beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Irmãos, eu nunca tinha prestado atenção nisso aqui.
tinha 3 anos e meio sem chover em Israel. Quantos anos? Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Porquanto já ouço o barulho da chuva que está se aproximando, que se aproxima. 3 anos e meio sem cair uma gota de chuva. Elias ainda não tinha subido nem ao monte. Elias não tinha nem começado a orar ainda. Mas Elias já estava usando a fé. Eu já ouço o barulho de uma chuva pesada. Então Acabe foi comer. Pastor Antônio, Elias disse para Acabe: vai comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva. Acabe não deu um pingo de credibilidade. Meu Deus, se eu fosse o rei de Israel, que Acabe era o rei, o meu povo está padecendo, minha família está padecendo, 3 anos e meio sem chover. Foi aquele moço que 3 anos antes disse que não era para chover e não choveu mesmo. Meus animais estão morrendo. Aí o mesmo profeta que disse que não era para chover, está conversando comigo e fala assim: ô rei, vá comer e beber. Eu já estou ouvindo barulho de uma chuva pesada. Eu ia comer e beber o quê, irmãos? Irã? Eu ia comer e beber o quê? Eu disse assim: rapaz, você está ouvindo chuva aonde? Porque eu não estou ouvindo nada, eu não estou ouvindo nada. É 3 anos e meio que o sol está tinindo aí no couro, e você está ouvindo barulho de chuva. E olha que nesses 3 anos e meio, Deus usou a vida desse Elias de várias maneiras. Acabe sabia quem era Elias, e sabia quem era o Deus de Elias. Mas não, o texto diz: então Acabe foi comer e foi beber. Mas Elias não. Elias subiu até o monte Carmelo e foi orar. Diga glória a Deus. Aí o texto diz: dobrou-se até o chão. Jesus, oração de humilhação. Dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Se ajoelhar só era pouco, ele queria, sabe, se consternar. Aí ele disse, depois de orar a primeira vez: vá, falou para Eliseu, e olhe na direção do mar, disse para seu servo. E Eliseu foi e olhou uma vez e disse: não há nada lá, disse ele. Elias orou 7 vezes. Quantas vezes? Orou e Deus mandou. Orou a Deus e mandou seu servo olhar de novo. Volte para ver se vê algo nos céus. Na 7ª vez, verso 44, o servo de Deus disse: vejo uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem. Está se levantando lá no mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe: prepare o seu carro e desça, antes que a grande chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras, grandes, apareceram no céu. E começou a ventar muito forte. E começou a chover forte sobre Israel. Diga glória a Deus. Irmãos, olha o que nós aprendemos aqui com a oração de Elias. Primeira coisa que nós aprendemos aqui nesses versículos: use a fé em toda e qualquer circunstância, se você tem certeza que Deus está no negócio. Ele ainda não tinha subido ao monte, ele ainda não tinha começado o propósito, ele ainda não tinha feito a primeira oração, mas o fogo queimava tanto dentro dele, a certeza que tinha chegado a hora, que tinha chegado o momento, ardia tanto, que ele disse para o rei: eu já ouço o barulho de uma chuva muito forte. Diga glória a Deus. Aí o texto diz que ele sobe um monte. Dificuldade para um senhor, para um idoso subir o monte, mas ele subiu, mesmo com dificuldade, mas ele subiu.
Aí o texto diz que ele orou a primeira vez, não aconteceu nada. Aí ele orou a segunda, não aconteceu nada. Orou a terceira, não aconteceu nada. Orou a quarta, a quinta. E toda vez que o rapaz ia lá e voltava, a notícia era a mesma: não vejo nada. Só na sétima vez é que o garoto foi lá, olhou, e o texto diz que ele viu uma pequena nuvem. Às vezes, Deus está mandando a providência para mim e para você, mas a gente está enxergando a providência de uma forma tão pequena, de uma forma tão insignificante, que nós até rejeitamos a providência de Deus. Aprenda que as coisas de Deus é de degrau em degrau. É um tempo, depois outro tempo, é um tempo, depois outro tempo, até se concretizar a totalidade da promessa de Deus. Olhe para alguém e diga: o final das coisas são melhores do que o início delas. 1 Reis capítulo 19, versículo 3 e 7, diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Berseba de Judá, e ele deixou o seu servo. E entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de zimbro. Chegou aonde? Sentou-se debaixo dele e fez uma oração. Olha a oração que Elias fez. Na oração de Elias, ele pediu o quê? Não apareceu aqui não? Pediu a morte. Aqui, ó. Ali ele orou pedindo para si pedindo a morte. E ele disse: já tive o bastante, Senhor. Tire a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Olha a oração que Elias fez. Depois desse moço passar mais de 3 anos profetizando coisas maravilhosas, fazendo oração para Deus, e Deus respondendo com fogo, respondendo com chuva, respondendo com milagres, com respostas poderosas. Agora ele vai orar pedindo a sua própria morte. Ele não tinha coragem de tirar sua própria vida, mas ele estava com tanto medo de Jezabel e de Acabe, que o texto diz aí no verso de número 3: e Elias teve medo e fugiu. Por que fugiu? Ele já tinha enfrentado Acabe antes, ele já tinha enfrentado Jezabel antes, ele já tinha enfrentado os profetas de Baal antes, ele já tinha enfrentado os profetas de Porte Azera antes. Deus já tinha trabalhado na vida dele, Deus já tinha confirmado as palavras dele, Deus já tinha feito muitos milagres na vida de Elias, Deus já tinha feito milagres através da vida dele, Deus já tinha operado sinais, maravilhas em Israel, em Sarepta, em vários lugares que Elias passou. Deus operou sinais, milagres e maravilhas. Deus já tinha provado que era com ele. Por que fugiu? Olhe para alguém e diga: não tenha medo. Diga: Deus é contigo. Fale de novo, diga: não tenha medo. Diga: Deus é contigo. Olhe para essa pessoa e diga assim: pare de fugir de Deus. Sentou-se e fez uma oração pedindo a Deus para morrer. Tire a minha vida. Irmãos, quando os servos do Senhor saem do centro da vontade de Deus, se tornam capazes de fazer todos os tipos de loucura e depois fracassam em seus pontos mais fortes. Percebe isso aqui? Repita isso comigo, diga: quando os servos do Senhor saem do centro da sua vontade, se tornam capazes de fazer todos os tipos de loucuras e depois fracassam em seus pontos mais fortes. Perceba que o ponto mais forte de Elias era a oração. A oração de Elias era uma oração poderosa. Olha onde ele fracassou: na oração, pedindo o quê? A morte.
Mesmo que esteja doendo, meu irmão, não desista agora, pelo amor de Deus. Mesmo que esteja machucado, sangrando, complicado, difícil, não desista agora, pelo amor de Deus. Você ainda está vivo, você ainda está viva. Enquanto a vida há esperança. Enquanto a vida há esperança. Deus pode mudar o quadro. Deus tem poder nos céus, tem poder na terra e tem poder embaixo da terra. Será que esse problema é maior do que o seu Deus? Não. Apresente para seu problema o tamanho do seu Deus. Depois de se deitar debaixo do pé de zimbro e dormir, de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor ali, junto à sua cabeça, havia pão assado sobre as brasas quentes, e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e depois deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante e coma, pois a sua viagem será muito longa. Diga glória a Deus. Quem pegou essa chave aí, irmãos? Você não vai morrer não, rapaz. Esqueça esse negócio de morrer, que você não vai morrer. Deus precisa de você vivo para glorificar o nome dele, para exaltar o nome dele. Ele estava tão acostumado a orar e Deus responder, que ele orou, disse: me mate. Aí foi dormir para não ver a hora. Deitou. Foi dormir, que ele não queria ver nem a hora que o facão ia passar. O facão divino, o machado. Aí dormiu. Daqui a pouco, o texto diz aqui, ó, um anjo tocou nele. Ele pensou que tinha acordado no céu. Olha o que o texto diz aí, ó. Depois se deitou debaixo da árvore. De repente o anjo tocou nele e disse: levante e coma. Deus está falando com você nessa noite, viu? Se levante, viu? Se levante, porque Deus quer usar a sua vida, viu? Olhe para alguém e diga: se levante. Diga assim: erga a sua cabeça. Você não vai morrer não. Você não vai morrer não. Vai não. Se levante e coma. Longa é a tua caminhada. Estava pensando que estava tudo acabado. Não está acabado não. Longa é a tua jornada. Longa é a tua marcha. Olhe para alguém e diga: longa é a tua caminhada. Eu sei que você queria morrer. A notícia não te agradou, mas você vai ficar vivo. Amém? Aí o texto diz assim: Elias olhou ao seu redor. Ele olhou ao redor. Sabe que ele pensou que estava no céu? Para ver o que é que tinha em volta, se tinha nuvem, anjo e tal. Não. O anjo disse: levante e coma. Quando ele olhou, quando ele deitou, não tinha nada. Quando ele levantou, tinha pão assado. Ô glória. Eu não sei o que é que vai ter na minha casa quando eu chegar, mas vai ter alguma coisa para eu comer. Na sua casa também vai ter, em nome de Jesus. Sobre as brasas, olha. E ainda tinha um jarro de água, o texto diz, um jarro de água. Eita glória. Aí ele comeu, bebeu e fez o quê? Se deitou de novo. O anjo tocou nele e disse: ô moço, levante, coma, porque longa é a tua caminhada. Olhe para alguém e diga: não é tempo de parar. Diga: não é tempo de desistir. Diga: é tempo de avançar. Aplauda o seu Jesus. E aqui a gente encerra em 1 Reis, capítulo 19, verso 10, que diz assim: e Elias disse, 1 Reis 19, 10, e Elias disse: tenho sido muito zeloso pelo meu Senhor, pelo meu Deus.
pelo Deus de Israel. Já os israelitas o rejeitaram. Quando chega em 1 Reis, capítulo 19, versículo 14, Elias diz a mesma coisa. E Elias respondeu dizendo: tenho sido muito zeloso pelo meu Senhor, o Deus dos exércitos. Já os israelitas o rejeitaram. Diga glória a Deus. Olhe para alguém e diga assim: seja zeloso pela obra de Deus. Diga assim, olhe para alguém e diga assim: quem quiser rejeitar ele, diga assim, deixe rejeitar. Diga, mas você seja zeloso. A resposta para o grande poder que havia na vida de Elias está aqui. O zelo que ele tinha por aquilo que Deus colocava nas mãos dele. O zelo que ele tinha pelo povo. O zelo que ele tinha pelo altar. O zelo que ele tinha pelo nome do Senhor. O zelo que ele tinha cada vez que ele ouvia a voz de Deus. O zelo que ele tinha e o cuidado em profetizar alguma coisa da parte de Deus e dizer: assim disse o Senhor. As entranhas de Elias se corroíam de zelo por Deus e pelas coisas de Deus. Se torne essa pessoa, se torne o Elias deste tempo, desse mesmo nível de intimidade. Busque esse mesmo zelo dentro de você. E você também vai receber poder do alto. O que é que nós aprendemos com as orações de Elias? Primeiro, diga comigo: intimidade com Deus. Segundo, perseverar sempre. Terceiro, sentir medo sim, mas se deixar vencer não. Olhe com olhar de profeta para e diga: sentir medo sim, mas se deixar vencer não. Quarto, determinação e ousadia diante do caos. Quinto, Deus precisa ser o centro, pois quem faz tudo é Ele. Sexto, se humilhar diante de Deus, sempre e sempre. Sete, zelo e amor pela obra de Deus te torna um canal para Deus. Olhe para alguém e diga: o seu zelo e o seu amor pela obra de Deus, diga, vai te tornar um canal para Deus usar sobre a terra. E o que aprendemos aqui, tópico 8, crer mesmo sem estar vendo nada à sua frente. Mesmo que você não esteja vendo, creia, acredite, porque Deus vai fazer acontecer. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Soberano Deus, bondoso Pai, te agradecemos por tudo que aconteceu nesta noite, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque até aqui a tua poderosa mão tem nos sustentado. Muito obrigado, Jesus, porque a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir a tua palavra, ouvir a palavra de Deus. E nós vamos sair daqui nesta noite, Senhor, com a certeza em nossos corações. Iremos orar, Senhor. Iremos orar, meu Deus, até chamar a tua atenção. Porque, Pai amado, Pai querido, a única maneira de chamar a tua atenção, Senhor, é através da oração. Porque a oração, meu Deus, é o elo de comunhão, Senhor. É o elo de intimidade. É o elo de relacionamento entre o Criador e a sua criatura. Então, Pai amado, Pai querido, eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda a orar, Senhor. Nos convida, meu Deus, ao lugar secreto. Nos ajuda, Pai, a permanecermos no centro da tua vontade, buscando todos os dias uma maneira, Senhor,
de termos uma intimidade mais profunda contigo, uma intimidade mais profunda com o teu Espírito Santo. Pai, nos ensina a orar, meu Deus, mesmo quando nós não estamos vendo nada. Nos ensina a acreditar, meu Deus, mesmo quando tudo diz que não. Pai amado, Pai querido, nos ensina, Senhor, a acreditar, meu Deus, no barulho da chuva, mesmo quando não tem nuvem nenhuma, Senhor. Nos ajuda a profetizar, Senhor, e orar no vale de ossos secos. Toma as nossas vidas em tuas mãos, Senhor, e nos torna, ó Pai, tua boca profética sobre a terra, sobre a nossa própria vida, sobre a nossa família e sobre a tua igreja, para a glória do teu nome. Nos leva para casa em segurança, nos guarda, nos protege, nos dá, meu Deus, uma noite de paz, um sono tranquilo, um sono reparador. É isso que nós pedimos e já agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém. Graças a Deus. E você aplaude o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória a Deus.